Hello, meus amores, sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho da cultura dos países que têm a língua inglês como língua oficial, certo? Nós vamos falar sobre a comemoração do Halloween nesses países e vamos conhecer um pouquinho sobre essa comemoração, certo? Então, a palavra Halloween é uma abreviação da expressão All Hallows Eve, pela junção das palavras Hallow, que significa santo, e Eve, que significa véspera, né? Pois ocorre no dia anterior à celebração do Dia de Todos os Santos, né? Como vocês sabem, o Dia de Todos os Santos é dia 1 de novembro e o Halloween significa o Halloween é comemorado dia 31 de outubro. Então, Halloween significa véspera de Todos os Santos, certo? A origem do Halloween. Então, a origem do Halloween está relacionado com o Samhain. Samhain era um festival praticado pelos celtas na antiguidade, tá certo? Celtas era o nome de um povoado lá. Eles se chamavam celtas. E eles habitavam nas Ilhas Britânicas, né? E o Samhain era um dos festivais mais importantes realizados por esse povo, que acontecia na passagem do dia 31 de outubro para o dia 1º de novembro. E nesse festival, eles celebravam a colheita realizada, assim como também prestavam homenagem para os mortos. O Samhain era um momento de transição para os celtas, pois era nesse momento que se encerrava um ano e outro se iniciava, certo? Então, nesse festival, né, eles comemoravam a colheita deles, porque eles faziam grandes colheitas, e essas colheitas serviam para eles durante todo o inverno. E também, né, eles comemoravam sobre os mortos, homenageavam os mortos, e também nesse mesmo festival era comemorado a virada de ano, né, que para eles era comemorado do dia 31 de outubro para o dia 1º de novembro, certo? Então, o Samhain era um momento de celebração por conta da colheita que tinha sido realizada e que sustentaria durante o longo inverno que estava se aproximando, né, como eu falei anteriormente. E os celtas, né, que eram os povos que eu falei, eles acreditavam que durante o Samhain, os mortos do último ano, né, ou seja, as pessoas que morreram no último ano, elas vagariam pela terra para visitar os locais que viveram e rever seus familiares. Além dos mortos, os celtas acreditavam que outros seres sobrenaturais, incluindo espíritos malignos, vagariam pela terra. Por conta do festival, as pessoas iluminavam as vilas, né, onde eles viviam, e os caminhos com lanternas e fogueiras que eram acesas para afastar os maus espíritos. As pessoas andavam nas ruas usando máscaras e disfarces para evitar de serem reconhecidas pelos espíritos, né? Ou seja, para eles, né, quando eles estavam fantasiados, era uma forma de afastar os espíritos né? Ou seja, eles achavam que os espíritos não iam reconhecer eles. Então, outra forma também era esculpir rostos macabros em nabos, certo? E aí, né, isso foi há muito tempo atrás, tá, minha gente? Quando foi mais tarde, durante a Idade Média, a igreja começou a condenar o evento, né? E aí eles colocaram o nome de Dia das Bruxas. Assim, na tentativa de afastar o caráter pagão da festa, ou seja, na tentativa de acabar com essa cultura, a igreja promoveu alterações no calendário, né? Já que eu falei que nessa festa eles comemoravam também a passagem do ano, né? A virada de ano, a igreja foi e mudou a data do ano novo, que era para eles não comemorarem, né? Então, o Dia de Todos os Santos, ele passou a ser comemorado no dia 1º de novembro, porque antes ele era comemorado no dia 13 de maio, certo? E aí, né, o Halloween chegou aos Estados Unidos da América.
E nos Estados Unidos, né, a tradição do Halloween é muito forte. Foi trazida por imigrantes irlandeses do século XIX. Desde então, a festa é o maior sucesso. As crianças usam fantasias e batem nas portas das casas dizendo a frase trick or treat, que significa doce ou travessura. A brincadeira consiste em pedir doces, né, ameaçando cometer uma travessura a quem negar as guloseimas. As casas e as ruas ficam decoradas com temas sombrios, como bruxas, caveiras, múmias, vampiros, fantasmas e etc. Uma das marcas mais emblemáticas da festa são as grandes abóboras com rosto e com velas dentro. Atualmente, a comemoração possui um grande valor comercial, né? Ou seja, o dia de Halloween lá nos Estados Unidos gera muito dinheiro para a economia deles. E a data é feriado lá, certo? É feriado nacional em todo o país. Além dos Estados Unidos, a festa também é muito comum como em outros países, por exemplo, Canadá e no Reino Unido, certo? Então aqui tem a imagem de algumas crianças fantasiadas, né, pedindo doces pelas casas, né? E a abóbora com a luz dentro, de onde ela veio? Então, a tradição da vela dentro da abóbora vem do folclore da Irlanda, certo? E está relacionada com a figura de Jack a Lanterna. Jack a Lanterna é uma lenda, tá certo, minha gente? É uma lenda urbana. Jack era um beberrão que, enganando o diabo, conseguiu escapar do inferno. Ao morrer, Jack não foi aceito no céu, de modo que sua alma passou a vaguear pelas noites usando uma lanterna para iluminar o caminho. E essa lanterna ela era feita com um nabo, né? Só que nos Estados Unidos eles produziam, né? Eles plantavam muitas abóboras, então eles substituíram o nabo pela abóbora, certo? E os principais símbolos associados à comemoração do Halloween, né, são as abóboras com as velas, as fantasias de bruxas, caveiras, mumas, fantasmas, zubins, morcegos e gatos. Além disso, as cores utilizadas são o preto, o roxo e o laranja. Então, minha gente, essa é um pouquinho da história do Halloween para vocês. O Halloween, né, é um tabu para muitas pessoas no Brasil, né? O Brasil, o Halloween ainda está chegando aos poucos no Brasil, né? Então, não é muito conhecido. E muitas pessoas associam isso à religião, sendo que não tem nada a ver, tá certo? Como eu falei para vocês, faz parte da cultura deles. E é uma data comemorativa normal, como nós temos aqui, por exemplo, o carnaval. No carnaval, as pessoas se fantasiam, enfim, é como Halloween para eles lá, né? Eles lá não comemoram carnaval. Então, é uma data comemorativa comum, certo? Então, gente, Happy Halloween! Até a semana que vem. Por hoje é isso. Um beijo. E aqui estão as referências.